Um dos filmes mais aguardados do ano já está em cartaz nos cinemas. Estamos falando de Disclosure Day, ou Dia D, como ficou aqui no Brasil. Eu odiei o nome desse filme em português, mas enfim, eu vou falar disso depois. Mas chegou o filme novo do Spielberg sobre alienígenas. Vou comentar tudo que eu achei do filme, talvez o filme mais divisivo do ano. Vai dividir opiniões, com certeza, já está dividindo. Vou comentar aqui sem spoiler, beleza? Porque esse filme merece vocês assistirem sem saber de nada, tá? Vamos falar muita coisa aqui do filme, então já vamos direto para comentar. Já se inscreve no canal, deixa o seu like para saber quando vai sair vídeo novo e para contribuir com mais vídeos aqui pro canal. Então, bora falar sobre Disclosure Day depois da vinheta. Novo filme do mestre, do gênio, do maravilhoso, meu diretor de cinema favorito, Steven Spielberg, porque ele entregou pra mim um dos maiores filmes que eu já vi na minha vida, Jurassic Park, Tubarão, ET, Indiana Jones. Então, várias obras icônicas de Steven Spielberg que passaram pelas mãos dele. Contatos Imediatos de Terceiro Grau também é outro, muito bom. Então, esse cara já tem filme novo, eu tô assistindo. Não importa o que é a história, não importa o que vai ser, mas sempre eu espero que seja um filme bom, porque Spielberg nunca me decepcionou e há de chegar o dia que ele vai me decepcionar. E como eu disse, esse filme vai ser muito divisível para várias pessoas, então pra mim eu digo que não chegou ainda o dia que Spielberg me decepcionou, porque esse filme pra mim foi icônico, maravilhoso, sensacional. Porra! Tudo isso? Bom, mas vamos falar aqui sobre o filme, porque eu tenho coisa pra falar, porque eu saí do cinema louco demais, assim, eu tive que sentar, pensar e colocar as ideias no lugar, porque é muita coisa que passou durante minha cabeça durante esse filme, porque o filme basicamente conta a história sobre um cara, né, duas pessoas distintas na verdade, tem o cara que é o Josh O'Connor e a Emily Blunt, que eles têm algum envolvimento com alguma coisa, algum segredo escondido sobre vida extraterrestre. E nisso acaba acontecendo que eles são meio que perseguidos por uma organização e ao mesmo tempo que o personagem de Josh O'Connor quer liberar as informações para o público. E é basicamente essa a história do filme. Eu não posso falar mais sobre isso, porque senão eu vou dar spoiler. Porque o filme ele começa de um jeito que você acha que ele vai para um lugar, mas ele vai para outro completamente diferente. O filme é basicamente uma road movie com thriller, assim, é basicamente um suspense com ficção científica que discute vários temas da ficção científica de um jeito que só o Spielberg sabe fazer, de um jeito intrigante, você fica preso na tela. Esse filme tem 2 horas e meia e eu fiquei preso nele o filme inteiro. Eu não vi a hora passar, eu queria saber o que mais ia acontecer nessa trama, várias coisas incríveis que aconteciam assim, e o jogo de câmera do Spielberg é o que te deixa mais preso ali, então não tinha como você se perder naquele encontro magistral maravilhoso. Mas como eu disse, o filme ele vai dividir muitas pessoas, mesmo que não tivesse as notícias de que muita gente tá gostando ou não do filme, esse filme ele divide muitas opiniões por causa que ele não é o que se espera dele. Muita gente viu o trailer ou viu sobre a sinopse, alguma coisa do tipo, e pensou, vai ser um filme comum de alienígenas e tipo é isso. Alienígenas vão invadir a Terra, os alienígenas, não sei o que lá. E o filme não é nada disso. O filme, ele tem o conceito todo de alienígenas, de toda a questão dos aliens, de será que estamos sozinhos no universo, mas ele é mais sobre, tipo, e se o mundo soubesse disso? E o porquê, e se a gente deveria contar pro mundo sobre isso. Essa é a base do filme. E ele pega esse thriller de investigação e com outros elementos de ficção científica para fazer você ficar durante o filme debatendo sobre a nossa existência, a nossa vida. Nesse ponto o filme é muito realista em mostrar como o mundo lidaria com uma tal situação e como seres humanos distintos um do outro lidariam com essa tal situação. Então quem vai esperando ver um filme tipo Guerra dos Mundos, que também é do Spielberg, vai se decepcionar, porque o filme não é sobre isso. O filme não é sobre batalha com alienígenas ou os alienígenas invadindo e destruindo tudo. Não é um filme do Roland Emmerich, por exemplo, de Fim do Mundo, não é. É um filme de investigação, é um filme de suspense com ficção científica que você vai montando quebra-cabeça durante o filme até entender o que está acontecendo ali. Por isso que é difícil falar dele aqui, porque é muita coisa que acontece durante o filme
que vai se revelando aos poucos, você vai entendendo as coisas ali e é muito divertido montar esse quebra-cabeça. O Spielberg, ele sabe fazer muito bom esse negócio que ele sabe fazer muito bem, é de montar o quebra-cabeça e falar de uma coisa talvez um pouco mais complexa, mas de um jeito divertido, que vai, tipo, blockbuster pro público. Tipo, você tem a discussão de alienígenas, sobre governo, sobre humanidade, sobre religião, tudo isso tá no filme. Mas ele bota tudo isso numa forma divertida pro público, de uma maneira que não vai cansar a audiência. Tipo, você tem cenas aqui de perseguição, cenas de ação, você tem momentos até engraçadinhos, né, de personagens ali que são alívio cômico, você tem uma trama que envolve, tem personagens que podia ser o auge do clichê, mas o Spielberg sabe como montar isso direitinho, que é o vilãozão, né, vivido pelo Colin Firth e tal, mas você consegue montar ali de um jeito que esses clichês ficam dentro de uma história muito maior que quer dar uma mensagem ainda maior para o seu público. Então é um filme que ao mesmo tempo ele tem sua complexidade sobre os temas que ele quer abordar, mas o Spielberg sabe fazer ainda um filme divertido para você assistir, ficar preso naquela história e ficar o filme inteiro ali querendo saber mais desses personagens. A trama, o roteiro, por mais que não seja uma obra-prima de roteiro, ela faz o suficiente para você caminhar nessa história e precaver as coisas ali de que talvez possa acontecer, mas muda depois, não é o que você está pensando, é outra coisa. E ele brinca muito com a sua expectativa, né? De você achar que vai ser uma coisa, mas na verdade vai ser outra. E o filme ele tem essa questão, os diálogos do filme talvez não sejam os mais inspirados do Spielberg também, né? O roteiro é do cara que fez o roteiro do primeiro Jurassic Park, que é muito bom. Mas eu acho que aqui talvez ele tenha dado um jeito mais simples para explicar para a audiência a grandiosidade do que a gente está vendo. E os diálogos talvez um pouco mais expositivos do que deveria. Eu acho que tem uns momentos ali que talvez não sejam os melhores diálogos, mas dentro de um filme blockbuster funciona muito bem. Se fosse qualquer outro filme blockbuster, o pessoal não tá falando nada do roteiro, porque é bem feito. É que pelo escopo de ser o filme do Spielberg, de alienígena e tal, a gente espera, obviamente, mais coisa, mas o roteiro funciona bem no que ele se propõe em encaminhar toda essa parte complexa sobre os alienígenas e tudo mais, da forma que dá pra explicar pro público casual, né? Tipo, dá pra você pegar o pessoal maluco por alienígenas, ufologista e tal, e o público casual quer ver um filme no final de semana. Apesar de que esse público que vai no final de semana ver um filme talvez não goste tanto do final do filme. Eu não vou comentar aqui sobre o final do filme, mas foi um momento que eu amei o final desse filme. Os últimos 7 minutos desse filme são impecáveis pra mim, eu acho maravilhoso. Mas quem é aquele pessoal que vai de final de semana no cinema assistir um filme que não sabe de nada, vai sair do cinema um pouco decepcionado com esse final, provavelmente. Porque ele é bem feito pra caralho, eu adoro. Como pessoa que ama cinema, esse final pra mim foi perfeito. Mas é o que mais acho que vai dividir o público mesmo, esse final. Porque ele é difícil, não tem como falar, né? Mas quem viu o filme vai entender por quê, vai entender o porquê. Falar aqui das cenas de ação do filme, porque o filme tem várias cenas de ação muito legais, duas em particular que são uma das melhores cenas de ação que eu vi recentemente, sério, muito bom. As duas de, tecnicamente, perseguição de carro, uma envolve uma perseguição de carro com um trem, que tá no trailer também, e a outra que é todo o preparo de jogo de câmera nessa cena, que é sim uma perseguição de carro, né, mas caraca, é inacreditável como eles gravaram isso aqui. Eu quero ver um making off só dessa cena. Essas duas cenas de ação, pra mim, elas são de ver making off. Você fala, quero ver como é que foi feito, porque é muito bom. É muito, muito, muito bom. Cenas de ação, assim, rápidas, mas que tem um jogo de câmera que você fala, puta que pariu, esse filme tem vários jogos, assim. O Spielberg filma de uma maneira que você fica encantado na tela. Eu vi no IMAX e recomendo, é muito bom. Você fica andando junto com a câmera, parece que você tá ali com os personagens. Nossa, sensacional, puta direção. Essas duas cenas de ação é uma aula de como montar. Sério, o Spielberg, esse homem é um gênio, não é? É maravilhoso. Outro gênio que a gente tem que comentar aqui desse filme é da trilha sonora, porque temos John Williams aqui e é inacreditável. Você senta na poltrona, começa os primeiros acordes e você fala John Williams, porque essa trilha é clássica. Você ouve a trilha e você fala, essa trilha já nasceu clássica. Essa trilha eu vou ficar ouvindo depois, porque John Williams, não importa qual filme que ele faça, a trilha dele vai marcar. Esse homem é inacreditável. Esse homem é uma lenda da composição. Não é à toa que esse cara tem uma carreira incrível. Para mim, o maior compositor de trilhas do cinema, John Williams.
E aqui, cara, todas as trilhas dele são incríveis. A trilha principal é épica, magistral. A trilha do personagem do Colin Firth, do vilão ali, é sinuosa. Você vê ali... Quando você pensa primeiro, parece clichê, mas é o tom do John Williams, sabe? É o tom de magia. O tom todo desse filme na trilha é uma coisa mágica. Parece que tá vendo uma coisa nova, uma coisa inacreditável. E é essa mensagem perfeita da trilha sonora que tem que passar pro filme. E quando tem as cenas de ação, cenas de perseguição, é um negócio de aventura, uma trilha mais rápida. Nossa, perfeito. Trilha sonora 100 de 10. É perfeita demais. John Williams, puta, que homem, misericórdia. Agora vamos falar também do elenco. Meu Deus, vamos lá. Vamos falar desse elenco. Vamos primeiro falar do Josh O'Connor, acho que é esse o nome do ator, né? Josh O'Connor, eu sempre confundo o nome dele, que é o ator principal, tá muito bem no filme, muito bom. Você vê as reações dele, tipo, de que ele sabe de alguma coisa que atormenta ele, que tá atormentando ele tem essa questão na cabeça e tudo mais, ele manda muito bem ali no que o roteiro pede. Eu não acho que talvez ele seja o que mais chama a atenção de todos do elenco, pelo menos pra mim, mas ele tá bem, ele tá muito bem no papel, ele consegue segurar as cenas de ação, as cenas de emoção e tudo mais, ele manda bem tudo que o roteiro pede ali dele. Ele manda muito bem. Tem o Colin Firth também fazendo vilão. Muito bom, cara, muito bom. Um dos melhores vilões, assim, que a gente viu no cinema. Eu achei muito bom mesmo, porque você entende ali, tipo, a motivação dele, você entende o que tá por trás. Tem uma ou outra pontinha que fica meio solta. Eu queria um dia comentar isso no vídeo com spoiler, mas que você fica, será que foi por isso que esse cara tá fazendo isso? Você fica pipocando ali, né? Preciso ver o filme mais de uma vez para poder entender isso. Mas é um personagem muito complexo em tudo que ele faz ali. E ele é muito, tipo assim, ele beira o evil caricato, mas ele não é. Porque você vê em muitas cenas, principalmente quando ele tá conversando com outro personagem, a minha cena favorita do filme, inclusive, que ele tem umas discussões que você... Nossa, esse cara, ele não é totalmente o que a gente tá pensando que ele é. Sabe, e o Colin Firth entrega muito bem, cara. Tem uma cena emocionante com ele ali, que ele chora. Nossa, muito bom, muito bom. O Colin Firth tá excelente. Outro ator que também tá muito bom, Colman Domingo, ele aparece moderadamente no filme ali, mais pro meio, pro final ali, mas ele tá muito bem também, muito boa. A cena que eu comentei, inclusive, é dele com o Colin Firth, pra mim, a melhor cena do filme em quesito de diálogo, eu acho muito boa. E ele tá sensacional, assim, sensacional, tá muito foda, ele carrega ali todo o peso, você vê o peso que ele tem do conhecimento ali, tudo que ele passa, é um personagem misterioso. Não dá pra falar muito dele pra não entrar em spoiler, mas ele tá muito bem no filme também. Mas não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Todo mundo que falou isso, e eu concordo e assino embaixo, não tem pra nenhum outro ator, porque Emily Blunt vai ano que vem ser indicada ao Oscar, pode escrever aí por esse filme. Ela é a menina do filme da Obsessão, eu já tinha falado dessa menina da Obsessão vai ser indicada, e agora é a Emily Blunt. Emily Blunt está inacreditável nesse filme. Primeiro, porque não é um papel fácil. A personagem dela é um personagem muito complexa, muito maluca, e ela tem que mudar de expressão muito rápido. E o que ela faz nesse filme é acima do que foi pedido para ela. Ela manda muito bem. É inacreditável assim o que essa mulher faz nesse filme. É o melhor papel da carreira dela disparado. Ela tem um timing cômico para a situação muito boa. Sabe, ela tem um jeito amigo. Você quer abraçar essa personagem no momento que você conhece ela. Pelo carisma da Emily Blunt e por tudo que você fica entendendo que ela tá passando. As cenas de emoção, as cenas engraçadas, as cenas de ação, tudo é irretocável nessa mulher. E o papel dela é difícil. Eu não posso falar muito dela, porque senão dá spoiler. Mas pra quem viu o trailer, ela é a personagem, a repórter que começa a falar normal e de repente tem uns gatilhos na voz, ela começa a falar de um jeito esquisito, de um jeito bizarro, e o filme se desenvolve a partir disso com a personagem. E o que ela entrega nessa esquisitice que tá acontecendo com ela é muito inacreditável. Eu falando não transparece o tanto que ela manda bem nesse filme. É inacreditável, assim, é perfeito. Do começo ao fim, ela se entrega a essa personagem. Com certeza ela vai estar em premiações, não duvidem disso nem por um minuto. Ela vai estar em premiações futuramente, vai estar lá, porque é a melhor coisa do filme. Ela é, de atuação, ela é a melhor de todas, disparado. O diretor Spielberg pediu pra ela fazer uma coisa, ela surpreendeu, ela foi a mais do que esperava. E é isso que, na hora de avaliar um filme, a academia gosta. Eu não duvido que esse filme vai ter indicação pra ela ali. A academia gosta do Spielberg, então não duvide que vai ter ela na premiação. Não duvide.
No demais não tem muita coisa que eu falar, assim, porque esse filme é difícil não falar com spoiler. Eu acho que se você for pro cinema, não vá com a expectativa tão alta porque você vai achar que é um filme de alienígena, destruição e tudo mais, porque não é. Ele não é isso. Prepare-se para ver um filme que tem um drama, uma ficção científica, cenas de ação bem colocadas e principalmente se você gosta de uma direção bem feita, puta, não tem o que falar, é mais do que bem feita, porque o mestre Spielberg sabe fazer isso como ninguém. Eu me aprendi na trama, eu engatei. Teve gente que não gostou, eu entendo, mas pra mim esse filme é 10 de 10. Com certeza vai estar na minha lista dos melhores filmes do ano no final, porque eu saí com essa sensação. Eu saí com a sensação de que, caraca, eu fiquei em choque com o que eu vi. Eu achei diferente, achei instigante, interessante, tudo assim. Eu tava com a expectativa já alta e conseguiu surpreender, porque eu gosto quando eu tô esperando uma coisa de um filme e ele me entrega outra coisa ao mesmo tempo muito boa. Então é isso, Disclosure Day, eu comentei desse título, achei uma merda. Se tem uma coisa ruim nesse filme, é o título dele em Brasil. Dia D, Brasil? Dia D? Bota o dia da revelação, o dia da divulgação, qualquer coisa. Se botasse dia D, 2 pontos, dia da revelação, até eu ia aceitar. Ia ser uma merda, mas eu ia aceitar. Porque o pessoal do filme chama Dia D vai achar que tá vendo o filme da Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Não, esse título é ruim. Esse título é muito ruim. Mas Disclosure Day, ou Dia da Revelação, é como vou chamar aqui, é um filmaço de Steven Spielberg que vale a pena você ver no cinema. Você gostando ou não, vale a pena você ver para tirar suas próprias conclusões. Eu achei maioral, magistral, um filme impecável. Eu amei demais e pretendo ver mais vezes, porque esse filme tem muitas camadas. E eu sou suspeito a falar, eu amo do Spielberg, eu amo muito esse cara e tudo que ele me entrega eu amo, mas esse filme, eu saí do cinema pensando, cara, nasceu pra mim um filme favorito e esse filme, puta... Eu tô ainda com a cabeça quente, acabei de sair do cinema, mas eu tô com a esperança que esse filme vai crescer mais em mim, assim. Tenho isso. Escreve nos comentários o que vocês acharam do filme, deixa o like, se inscreve. Um beijo, até a próxima, valeu e tchau, tchau.